Olá, um bom momento a você que me assiste. Com esse vídeo, nós daremos um fechamento à introdução do estudo de função, apresentando certas características que algumas funções possuem, identificando-as de diversos modos, para no final apresentarmos uma identificação algébrica. Vamos lá? Então, nós estamos tratando das funções digetora, subjetora e bijetora. Nós vamos aqui mostrar como nós podemos identificar essas características de duas maneiras. Primeiramente, vamos ver como nós podemos identificar através de um diagrama de Venn. Veja esse primeiro exemplo da função f que leva os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Observamos que se eu tomar um par de elementos distintos de A, a função f levará a elementos distintos de B, ou seja, elementos distintos e imagens distintas. Vamos ver também esse outro exemplo. Do mesmo modo, ocorre como na função f. A função h leva elementos distintos de E a elementos distintos de F. Ok? Então, dessa forma, as funções f e h relacionam elementos distintos do domínio a elementos distintos do condomínio. Quando elas têm essas características, nós dizemos que elas são injetoras. Vamos ver agora mais duas situações. Olha a função g. O que nós observamos agora em especial é que não há nenhum elemento do contradomínio que não esteja correspondido com algum elemento do domínio. Vamos ver outra situação, que é a função h que nós vimos no slide anterior. Também aqui não há elementos do contradomínio que não esteja sendo correspondido com um elemento do domínio. Dessa forma, nós podemos afirmar que as funções g e h têm seus conjuntos de imagem igual ao seu contradomínio. Assim, nós vamos chamar funções que têm essa característica de funções sobrejetoras. Sigamos. Vamos ver uma outra situação, a função k. Primeiramente, nós vamos analisar que esse par de elementos do domínio está sendo levado pela função k a um mesmo elemento do contradomínio, ou seja, as imagens deles são iguais. Então, observamos também que o 1 do contradomínio não está correspondido com nenhum outro elemento, do conjunto G, que é do domínio. Assim, essa função K, ela não tem característica nem de injetora e nem de sobrejetora. Daí não apresentar uma denominação especial. Vamos agora observar em especial a função h, que nós já apresentamos anteriormente. Ela possui tanto a característica de digetora, porque ela leva elementos distintos do domínio a elementos distintos do contradomínio. Ela também tem a característica de sobrejetora, pois não possui elementos que não estejam correspondidos com um elemento do domínio, né? Ou seja, elementos do contradomínio não estejam correspondidos com elementos do domínio. Então, ela tem tanto a característica de injetora como sobrejetora. Logo, nós vamos dizer que ela é bijetora. E se nós observarmos bem, nós poderemos chegar à conclusão que as funções bijetoras são aquelas cujas recíprocas também são bijetoras. Ou seja, se eu trocar domínio com contradomínio, nós teremos também uma função e será uma função bijetora.
Então, vamos agora ver outra forma de reconhecer e identificar quando a função tem essas características, que é através do gráfico. Vamos ver, em primeiro lugar, essa função. O que ocorre com essa função? Nós temos aqui retas paralelas ao eixo OX. E essas retas paralelas, elas tocam o gráfico em apenas um ponto. Significando o quê? Que não há elementos aqui do domínio, representado pelo eixo OX, com mesma imagem. Ok? Essa função é a função R de R em R, tal que f de x é igual a x. Vamos ver um outro exemplo. Olha só, aqui nós temos a função os elementos de R+, que são os positivos com o zero. E observamos do mesmo modo como da função f anterior, que retas paralelas ao eixo OX só tocam o gráfico em uma vez, significando que não há elementos do domínio com imagens iguais. Então, essas retas, sintetizando, essas retas paralelas ao eixo OX, passando pelos pontos que compõem o contradomínio de F, cortam o gráfico apenas uma vez. O que significa que não há elementos distintos do domínio com imagens iguais. Então, a gente já pode dizer que características essas duas funções têm. Não é verdade? Elas são injetoras. Vamos ver agora outras situações. Primeiramente, vamos ver esse caso aqui. Essa função f, que leva elementos de R a elementos de R, tal que f de x é igual a x menos 1. Observamos que retas paralelas ao eixo x só tocam o gráfico da função em um só ponto. E em todo o domínio, todo o contradomínio dessa função, ou seja, qualquer reta que eu passar cortando o eixo OY, só tocará o gráfico em uma vez, ou seja, não há elementos do contradomínio que não esteja se correspondendo a um elemento do domínio. Então, nós já identificamos um tipo de função aqui, né? Que é exatamente a sobrejetora. Vamos ver outro exemplo. Aqui nesse caso, o contradomínio é o R+, do zero até o infinito. E vemos que as retas paralelas tocam o gráfico pelo menos uma vez, significando que não há elemento do contradomínio que não esteja se correspondendo a um elemento do domínio. Dessa forma, nós temos o quê? A característica de que retas passando pelos pontos do que compõem o contradomínio cortam o gráfico em algum ponto. Ou seja, algebricamente, nós podemos dizer que qualquer que seja y pertencente ao contradomínio de f, existe um x pertencente ao domínio de f, tal que y é igual a f de x. Dessa forma, nós dizemos que funções com essas características são sobrejetoras. Agora, vamos ver essa função f. Essa função f, primeiramente, analisando as retas paralelas ao eixo OX, identificamos que essas retas só tocam o gráfico em apenas um ponto. Ou seja, ela tem a característica de ser injetora. Mas também, essas retas paralelas, elas percorrem todo o contradomínio aqui representado pelo eixo OY.
Ou seja, não há elemento do conta-domínio, que é o R, que não esteja correspondendo a um elemento do domínio. Então, essa função aqui é representada pela expressão analítica f de x igual a 2x, é também sobrejetora. Aqui também nós observamos a mesma situação. Retas paralelas percorrendo todo o contradomínio do eixo OY, tocando o gráfico em um só ponto. Ela também é injetora e sobrejetora. A anterior, representada por f de x igual a 2x, é também injetora e sobrejetora. Assim, resumindo, observe que toda e qualquer reta paralela ao eixo OX corta o gráfico em um só ponto, significando que as funções têm as características de injetora e sobrejetora. Assim, nós vamos dizer que essas funções, com essas características que aqui nós apresentamos, através do gráfico, são bijetoras. Vamos agora mostrar a identificação formal algébrica quando essas funções têm essas características. Então, formalmente, e fechando o nosso vídeo, nós vamos dizer que f de A em B é injetora somente se qualquer que seja x1 e x2 pertencente ao domínio, sendo eles distintos, seja x1 diferente de x2, implica que f de x1 é diferente de f de x2. Elementos distintos, imagens distintas. De outro modo, vamos supor que eu diga a imagem de x1 é igual a imagem de x2 nessa situação. Então, eu posso afirmar categoricamente, se a função é injetora, que x1 é igual a x2. Se a função de A em B é sobrejetora, a condição é se somente se, qualquer que seja y pertencente a B, que é o domínio, existe um x pertencente a A do domínio, tal que f de x é igual a y. Ok? Nesse caso, o que nós temos é que a imagem de f é igual ao contradomínio de f. Se a função é bijetora, então ela é injetora e sobrejetora. Ou seja, qualquer que seja y pertencente a B do contradomínio, existe um único x pertencente a A do domínio, tal que f de x é igual a y. Ok? Então, assim, nós encerramos aqui esse vídeo, indicando que vocês acessem ao material didático de minha autoria, intitulado Matemática Aplicada à Administração, e lá leiam mais sobre o primeiro capítulo nessa parte introdutória e façam os problemas propostos. Bons estudos!